Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou fazer uma seleção de 10 suculentas gordinhas que eu considero de fácil cultivo, atendendo ao pedido da Marisa Rocha. Ela pediu para eu fazer uma seleção de suculentas de folhas mais gordinhas que eu considero que fungam menos. Gente, eu tô colocando aqui um ano, um pouco mais de experiência. Significa que o ano que vem elas não vão fungar? Não, não significa, né? Suculenta é muito temperamental. Algumas plantas são complicadas, né? Então vamos lá. Vou trazer a minha experiência de hoje com essas 10 plantinhas. Espero que gostem. Deixa o like para mim, inscreva-se no canal e me siga lá no Instagram. Eu estou lá como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo. Bom, gente, a primeira então que eu quero mostrar para vocês, que eu gosto bastante e que tem a folha bem gordinha e que eu acho de fácil cultivo, é o Sedum obesum, né? Essa lindeza aqui, olha. A minha tá brotando bastante ali na base. Tá precisando de uma manutençãozinha, tá um pouquinho descabelado. Foi uma planta que na época das chuvas até estiolou. E agora a gente tá com essa floração, olha, maravilhosa. Esses buquês lindos, olha. O obesum chega nessa época, ele dá essa floração exuberante. É uma planta linda, gente. Super fácil cultivo. Essa aqui, além de ficar bem gordinha, é facílimo de a gente achar. A gente coloca num vaso, coloca no sol pleno. Gente, essa aqui pode pôr no sol do dia inteiro, tá? Depois que acostumou, né? Você faz a adaptação dela, vai sempre para você encher um vaso. Você vem, corta, tá? Aqui, coloca a cabeça no próprio vaso e vai juntando e vai enchendo um vaso como esse aqui, gente. É a coisinha mais rica do mundo. Super fácil, ela não dá fungo na época de chuva, ela suporta ficar no tempo assim de boa. Essa aqui, olha, para vocês não errarem, é muito comum de se achar, é uma delícia de cultivar. Isso aqui, gente, é para quem não quer dor de cabeça. Tá bom? A segunda é essa Paquivéria, gente. Ah, dá uma olhada aqui. Eu nem tinha visto a floração. Olha que riqueza maravilhosa. Nossa. Ai, gente, que belezinha. Essa aqui eu acho que é Paquivéria. Eu vou verificar e coloco o nome na tela. Paquivéria Elaine. É uma planta que desde que chegou, ela não me deu trabalho nenhum. E olha que ela pega uma chuva. Mas, gente, lembrem-se, por favor, que o meu substrato é bem drenante, tá? Tem receita aqui já no canal e eu faço uma generosa camada de drenagem, de modo geral. Aqui, ó, tem isso aqui de drenagem, pelo menos nesse vaso. Olha aqui que coisa mais linda essa Paquivéria, essa planta, que eu não sei se é Paquivéria, eu tô falando Paquivéria aqui. E é uma planta que não deu fungo e eu não tive problema nenhum. Não reproduzi ainda, tá? Não tentei a reprodução. É a primeira vez que eu vejo a floração dela. Eu tô encantada. Os paquifítons e as paquivérias têm essa floração mais gordinha, olha. Muito linda. Nossa! Olha, ela tem um pouquinho de pruína, tá vendo? Ela lembra, sabe quem? A mulher... Ai, eu não consigo falar o nome daquela planta. Mulher, e não é mulher. A planta que eu tô perdendo. Ela lembra um pouco, olha que linda. Bem gordinha, ó. Ela é grandinha até. Esse aqui é um vaso 11 quadrado. Olha que linda.
Ai, eu adoro essa planta. Eu comprei ela miudinha e ela cresceu super rápido, tá? Essa planta é muito fácil de cultivar mesmo. Agora eu vou pegar um vaso que tá bem bonitinho. Eu replantei esse vaso. Vou pegar e vou trazer para vocês. Tem duas plantas que eu quero conversar com vocês. A primeira é a Blue Feather, que é essa daqui. Essa plantinha, ela pode ser uma outra plantinha, que é uma Paquivéria Mr. Cobes. Ai, mas eu não tenho certeza, tá? E eu comprei como Blue Feather, mas é que eu vi na internet algumas pessoas dizendo que era a mesma planta, por isso que eu tô falando isso. Ela vai florir, ó. Isso aqui é um replantio recente. Tinha uma outra planta aqui, era a tapalpa, ela morreu. E aí, essas duas plantinhas aqui, olha só como que ela é prolífica, né, ó. Tá vendo? Dá bastante brotinho no fundo, ó. Não tentei fazer por folha, tá? Vai florir. Agora, aqui do lado, eu tenho a Angel Finger, que também é uma plantinha que eu não fiz. Eu tentei até, acho que, fazer reprodução por folha, mas paquivérias e paquifitons geralmente demoram muito, né, para brotar. Esse eu acho que eu tentei a Angel, mas eu acho que eu não tive sucesso. E ela se multiplica mais por esta aqui, né? Essa aqui, pelo menos, ó, a Angel, tá? Ambas eu cultivo aqui com umas 7 horas de sol. Elas estão sendo cultivadas no tempo desde quando eu comprei e eu não tive problemas na temporada de chuva desse ano, tá? Vamos ver agora, porque eu troquei ela de vaso, então ela tá num vaso aqui de boca um pouco mais larga. Antes ela tava num vasinho de boca bem estreita. Então ela vai receber um pouco mais de água, né? Mas como ela tá crescendo bastante, ó, eu acho que não vai ter problema não. Até quando chegar na temporada de chuva, eu acho que ela vai ocupar o vaso todinho, né? Olha que belezinha. As duas eu quero colocar na lista. Uma é a Blue Feather, que tem a folha bem gordinha, ó. E a Paquifeton Blue Angel Finger. Eu tenho duas Angel. Essa daqui e essa daqui, ó. A Angel vira uma arvoretinha. Olha que linda que ela fica. Muito bonita. Ambas eu cultivo bem soltinha aqui no... bem tomando chuva por aqui, viu? Coitadas, né? Coitada das minhas plantas, olha. Pega toda a chuva mesmo. Chuva, frio, sol, tudo aqui no tempo. Mas aí, tá aí, ó. É possível, ambas estão bonitas e pra mim não fungaram. Então, pra mim, é mais tranquilo de cultivar. Por enquanto. Quinta, gente, que eu quero mostrar para vocês é a Rubroticton Aurora. Essa daqui, tanto a Aurora quanto a outra aqui, ó, a normal. Gente, essas plantas são muito fácil cultivo, né? Elas realmente são espetaculares, porque não pega nada, não pega doença. Olha a coloração dessa planta. Essa aqui é a Aurora e essa daqui é a normal, comum. As minhas estão bem coloridas, olha só. Olha aqui, que cor maravilhosa, né? Olha só, Rubroticton. Essa planta também é muito comum e fácil de achar. É você pegar um galinho e cortar e enfincar na terra, ela pega. Faça chuva ou faça sol, essa planta é uma bênção, de tão linda que ela é, ó. Essa daqui é a Aurora, tá? E essa também. Já essa daqui, verdinha, é aquela comum que a gente vê no supermercado e que fica maravilhosa. Dá um efeito no vaso muito lindo, tá? Facílimo cultivo, tanto a Rubroticton normal quanto a Aurora. Mais uma gordinha que eu acho fácil cultivo,
é o Cotyledon pendens. O Cotyledon pendens, esse daqui está sendo cultivado com um pouco menos de sol, tá? Ele deve estar pegando hoje uma hora e pouquinho de sol, direto, né? E ele fica, como fala? Mais assim, a meia sombra mesmo. Cultivado no tempo, tá? Mas aqui, ó, a estrutura, essa parede faz sombra, né? E aí acaba que não pega tanto sol. Tanto que aqui no fundo, ó, ela tá um pouco estiolada, tá vendo? Ela tá começando a crescer já estiolada, mas ela vai florir, olha só. Que lindinho, olha. Tá vendo aqui na pontinha, ó? Vai dar flor isso aqui. Eu tenho ela nesse jeitinho, com um cultivo um pouco menos de sol. E agora eu vou mostrar ela exposta a 6 horas de sol. Aqui, gente, ó. Aqui é 6 a 7 horas de sol por dia quando tem sol. Hoje tá nublado, né? Mas olha só a compactação da planta. Tá vendo que os gominhos estão um juntinho perto do outro, ó? Não tem espaço entre os gominhos, né? Olha só que coisa linda. Olha só, também vai florir. Vai florir muito. Olha que linda que tá. O Cotyledon, ele acorda no inverno, tá, gente? E esse Cotyledon aqui tá um espetáculo. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Ele é uma planta que dá essa folha bem gordinha, né? E ele fica dessa cor quando pega bastante sol. O meu sol, né? É um sol um pouquinho mais ameno. Minha temperatura média anual gira em torno de 27 graus. Nós não temos o sol de 40 graus, tá? Aqui no meu cultivo, o clima de modo geral é mais ameno e o ar, a umidade do ar é um pouco melhor, não é tão seco, viu? Então, observem isso aí que é diferente. Se você tem um sol bem fortão, umidade do ar bem seca, tenta aí colocar um sombrite, né? Aguar a planta quando ela tiver com substrato seco, porque senão não dá muito certo. Olha como que tá bem bonita essa planta aqui. Tá pesada, tá, gente? Deixa eu colocar no lugar. Uma plantinha de folhas bem gordinhas que eu quero mostrar hoje é o meu Sedum clavatum. Olha ele aqui, gente. Esse Sedum, é um espetáculo. Uma planta muito bonita, muito rústica, não reproduz por folha. É muito difícil conseguir reproduzir por folha. Essa aqui você vai conseguir reproduzir muito mais por estaquia. E como ela tem essa farta brotação na base, ela é muito fácil de reproduzir, tá? Ela aumenta muito rápido. Então hoje eu tenho muitas mudas do clavatum, porque ele é muito generoso nesse quesito de brotação no caule, tá? Então é uma planta, olha só, que brota mesmo, olha, até aqui, ó. É isso que eu quero dizer, ela brota muito. Já a folha dela demora muito para aparecer broto. E quando você consegue fazer com que a folha, como fala, solte o broto, né? Quando ele dá brotinho de folha, ele demora horrores para crescer, tá? Então, o clavatum, ele é fácil de cultivar. Aqui no meu cultivo nunca deu fungo, tá? É uma planta que pega muita cor se você estressar ele bastante. Que estresse que você tá falando, Márcia? O estresse hídrico, falta de água, tá? Se você cultivar essa planta num vaso, por exemplo, com uma de barro, né? Com alguma impermeabilização. Não deixa sem impermeabilizar totalmente, porque eu acho que você vai desidratar ela muito fácil, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho vaso de clavatum aqui, ó, no muro. Olha a cor que ele fica, ó. Tá, né? Olha que lindo que ele é.
Olha a cor. Ele tá num vasinho de cimento, né? Só umas 9, 10 horas de sol por dia. E aí ele fica com esse tom aqui, ó. É linda essa planta, gente. Maravilhosa. Oitava plantinha que eu quero mostrar é essa gracinha aqui, que é a Paquivéria zunei. Ai. Eu acho ela tão lindinha, olha, tá bem rosada. Olha que bonitinha que ela é. Eu não tentei fazer mudas ainda, provavelmente vai melhor por corte, decapitação. Eu plantei ela nesse vaso bem pequenininho, por ser uma Paquivéria. Eu achei melhor já plantar ela num vaso bem pequenininho para não dar muita umidade no substrato, né? Não ter terra demais. Assim evita qualquer tipo de problema de fungos, né? E aí eu fiz isso. Essa aqui também não me deu problema nenhum, achei super fácil o cultivo. E ela tá aqui desde quando chegou. Crescimento, ela cresceu bem pouquinho, viu? Ela tá aqui desde janeiro desse ano. E eu achei de fácil cultivo até agora. Então, se ela chegou em janeiro, ela não pegou a temporada Não, ela pegou, né? Janeiro tá chovendo bastante. Bom, gente, vaso pequeno, né? Paquivérias, pouco substrato, vaso pequeno, vaso de barro, melhor solução para cultivar no tempo, além do substrato super drenante. Em termos de sol, ela pega aqui por volta de 5 horas de sol. Uma planta diferente é a Echeveria Beverly. Essa planta aqui, ó, ela tem unhas, tá vendo? Uninhas muito gordinha. Olha que gordinha que ela é. A floração é de Echeveria, né, ó? Não é de Paquivéria, não. É Echeveria mesmo, ó. Paquivérias tem aquela florzinha assim, ó, né? Então, essa é uma Echeveria. Olha a cor acinzentada. Ela tá aqui no meu cultivo com um pouco menos de sol, né? Eu sempre deixei ela mais escondidinha, porque eu achei que ela fosse queimar fácil. E aí, demorei para expor ela mais sol. Não sei por que eu fiz isso, eu achei que ela ia sentir muito. E, de fato, eu achei que ela estava indo bem dessa maneira, com um pouco menos de sol, coisa de 4 horas, tá? Ficava assim, um pouco mais na sombra dessa daqui, sabe? Dessa grandona aqui, ó. Eu colocava em locais, assim, ó, que ela pegasse sol dessa forma, no período de adaptação dela. E agora que eu coloquei ela num solzão aqui, ó. Né? Solzão não, né? Aqui também deve pegar umas 5 horas de sol direto. Quando chegar a temporada de primavera, verão, talvez essa planta sinta, porque eu percebi isso. Eu não sei por que eu achei que ela não ia bem no sol pleno. Não sei se é verdade. Talvez eu esteja só com uma impressão errada dela, tá? Talvez ela fique super bem e eu tô falando isso de pouca experiência, né? Às vezes a gente tem uma impressão errada da planta. Eu acho essa planta muito bonita, diferente em tom, né? Ela se destaca assim pela coloração acinzentada e um tom levemente lilás. Belíssima planta, tá? Para mim, de fácil cultivo. Só resguardei ela um pouquinho do sol, só isso, mais nada. 10ª e última suculenta do dia é essa daqui, gente. Essa é a Crenocedum crocodile. Ela também é comercializada como sedum, tá? Na internet, no site lá, eu acho que ela veio como creneria, algo assim. Ela é uma planta que, olha como que ela brotou aqui. Ela fica pendente, olha que coisa linda. Eu cultivava ela lá no tempão mesmo, na chuva, no sol, foi muito bem. Na chuva, com excesso de água, ela teve essa perda de folhas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Ficou peladinho aqui. Aí eu fiquei um pouco chateada, né?
Mas, tá vendo, ó? Ela foi perdendo bastante folha aqui, ó. Por conta do excesso de água, né? Que a chuva trouxe. Daí, o que que eu fiz? Depois eu transplantei ela aqui para esse vaso grande, porque ela tava começando a pender demais. E aí, ela se desenvolveu muito bem aqui. Tá num local coberto agora, tá? Ó. E ela tá pegando umas 7 horas de sol por dia também, tá? Pra mim, foi de fácil cultivo. Ela não pegou fungo. Ela perdeu folha por excesso de água, mas fungo ela não pegou não. Então, pra mim, é uma planta que não deu problema, de fácil cultivo. A seleção de hoje é essa. A Nina tá sentada ali fazendo um charme, né, Nina? E o Quinho, ó, tá lambendo as patinhas, fazendo alguma coisa aqui, tá mastigando a patinha dele, né, Ni? Hein, Ni? Aí a Nina ciumenta vem e coloca o focinho na frente, porque é assim que funciona, né? Eu quero toda a atenção da mamãe pra mim. Ops! Gente, não esquece de deixar o like, tá? Se inscreva no canal. Gente, eu queria muito agradecer vocês pelo carinho, né? Agradecer o carinho. Olha lá, vou oferecer esse olhar da Nina para vocês de gratidão. Olha que carinha linda que ela tem. Ai, gente, fico tão feliz, eu fiquei tão contente que no último vídeo vocês falaram que vão tentar fazer o vaso e o arranjo, que era algo que vocês estavam procurando, né? Que solucionou um desejo de vocês. Eu fiquei tão contente porque eu também queria muito fazer aquele vaso, aquele arranjo. Mas é tão difícil a gente ter um maquinário ou a gente mesmo cortar o vaso para fazer, né? Então eu resolvi trazer aquele conteúdo para vocês. Eu tive um retorno muito positivo. Aí eu queria pedir para vocês que se alguém quiser mandar foto para mim, é melhor mandar foto lá no Instagram, tá bom? Porque ali eu consigo ver foto, né? E se alguém for compartilhar as fotos baseadas nesse vídeo, se puder compartilhar o vídeo junto, aí eu vou ficar muito grata também, porque assim vocês ajudam a divulgar o canal, tá bom? Muito obrigada para vocês, um grande abraço, tchau!